E aí pessoal, agora a gente vai para a parte 2 do nosso vídeo. Nessa parte 2 a gente vai conhecer o Google Sheets ou Google Planilha, beleza? Então para chegar até lá, a mesma coisa que a gente fez com o Google Docs, a gente vai vir aqui na bandeja de aplicativos do Google, beleza? A gente desce aqui, ó, a gente pode vir aqui no Planilhas, ou se você quiser, você pode vir aqui no Drive, clicar, aguardar um pouco, tá? Aqui são os arquivos que tem no meu Drive. E aí para criar uma planilha, botão direito, aqui né, baixo, planilhas Google, você clica aqui na setinha e planilha em branco, tá bom? Então a gente vai criar uma planilha em branco e não uma planilha com base em um modelo. Lembrando que se você quiser criar uma planilha baseada em algo já pronto, você vem aqui, que aí o Google vai te dar vários modelos para você iniciar essa planilha a partir desses modelos. Mas se você quiser criar uma planilha em branco, é só clicar aqui e é o que a gente vai fazer. Então clicou aqui, aguarda um pouco. Pronto pessoal, aqui é o Google Sheets ou planilhas Google, beleza? A interface ela é parecida, né? Bem parecida, bem similar ao Google Docs, tá? A diferença é porque o objetivo desse software é diferente. Esse software aqui ele trabalha com planilhas. Planilhas, pessoal, são tabelas, tá? Que nessas tabelas a gente dispõe de várias células e em cada célula dessa a gente consegue colocar, inserir um determinado valor. E a ideia da planilha é relacionar esses valores através de equações, de fórmulas, tá? O pessoal da contabilidade utiliza bastante isso aí nas empresas, certo? E é bom para a gente organizar algumas coisas no dia a dia. Então, a gente vai aprender a utilizar essa ferramenta, o básico dela, tá? Com um exemplo acadêmico mesmo. Então, a gente vai fazer um boletim e vou mostrar como que a gente faz para usar as principais ferramentas desse software, tá bom? A primeira coisa que a gente vai ter que aprender aqui nesse software é como que ele divide, tá? A área de trabalho dele. Eu falei para vocês sobre as células, que a gente pode colocar valores dentro de cada célula. Cada célula, quando eu falar de célula, estou falando desses quadradinhos aqui que vocês estão vendo, tá? Então isso aqui, que eu estou clicando e está ficando com essa borda azul aqui, é uma célula, tá? Uma célula, pessoal, é um cruzamento entre as linhas e colunas, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, a célula C7, que é essa célula que está marcada aí, eu estou falando que é a célula em que a coluna C cruza a linha 7, tá bom? Mesma coisa se eu clicar aqui, por exemplo, estou falando da célula B4, ou seja, coluna B, linha 4. Pessoal, agora a gente vai conhecer as principais ferramentas do Google Sheets. Então aqui a gente tem acesso rápido, tá? O desfazer e refazer a gente já conhece lá do Google Docs, é para desfazer uma determinada ação, né? A última ação que você fez, e refazer para você refazer a última ação que você desfez, né? É um desfazer do desfazer. A gente tem aqui o imprimir, que você pode imprimir em PDF, tá? O documento, no caso aqui a planilha. A gente tem o pintar formatação, que serve para replicar uma determinada formatação em outro lugar. Então se você tiver uma célula com cor de plano de fundo preta, e a cor da fonte branca e quiser replicar essa mesma formatação para outra célula, você seleciona a primeira célula, tá? E clica depois nesse ícone aqui e depois na segunda célula. Então ficaria mais ou menos assim. Então vou colocar um conteúdo aqui na célula, na A1, aqui, 1200, e vou colocar outro conteúdo aqui. Eu vou formatar essa primeira célula aqui, do jeito que eu falei. Então, para selecionar aqui, ó, o plano de fundo é esse aqui, a cor do preenchimento da célula, tá? Então, essas outras ferramentas que a gente tem aqui, ó, são todas referentes à formatação da célula, tá? Que você está selecionando, ou da grade que você está selecionando nesse momento, porque você pode selecionar uma célula, ou se você clicar e arrastar, você pode selecionar várias células de uma só vez, tá bom? E aí, dependendo do que você colocar aqui, a formatação vai se aplicar a essa seleção aqui. Então vou colocar só a seleção aqui na primeira, vou colocar aqui plano de fundo preto e cor branca. Se eu quiser replicar essa mesma formatação para cá, para a segunda célula, vou clicar aqui na primeira, clico aqui no pincel
e depois aqui na segunda. Olha que legal. Então ele já copia e cola toda a formatação de uma célula para outra, ok? Isso funciona também no Google Docs, tá? Só que é para texto lá e não para planilha. Em seguida, aqui a gente tem o Zoom, tá? Que também é uma ferramenta que tem lá no Google Docs, que aí você pode aumentar aqui, ó, né? Caso você tenha algum problema aí de visão baixa, aí você pode usar o Zoom para aumentar o conteúdo, tá bom? Em seguida aqui a gente tem a formatação do conteúdo da célula. Então você pode dizer, por exemplo, que essa célula aqui, esse valor que você está digitando aqui é um valor em real, ou seja, é monetário, moeda. Então você pode clicar aqui. Ou você pode dizer que isso aqui que você está colocando, eu vou colocar aqui 0,5, né? 0,5. Pode dizer que isso aqui é um valor em percentual. Então você clicar aqui, ó, ele vai colocar o percentual aqui, 50%, coloquei 0,5, é 50%, né? Ou então você pode deixar automático, que aí o que acontece? O Google Planilhas vai checar o valor e vai determinar se ele é um número, ou se ele é um texto, ou se ele é uma data, automaticamente, tá? Mas se você quiser deixar algo mais específico, eu sugiro que você selecione uma dessas opções aqui. Aqui você pode aumentar a precisão de casas decimais, tá? Aqui você aumenta, no caso, e aqui você diminui a precisão em casas decimais, tá ok? A gente tem outras formatações aqui, ó. Contabilidade, financeiro. Então ele vai mostrando aqui a categoria da formatação e o exemplo aqui do lado. Temos data, hora, duração. E se você não estiver encontrando o que você quer aqui, você pode vir em mais formatos, ok? Pessoal, em seguida a gente tem aqui a formatação da fonte, que a gente já conhece lá do Google Docs. Então a gente tem fonte, tamanho, negrito, itálico, taxado, a cor aqui do texto, tá? Que aí eu não vou entrar em detalhes porque a gente já conhece. E depois a gente tem aqui, como eu falei, a formatação do conteúdo das células, tá bom? Então aqui nós temos a cor do preenchimento, que é a cor do plano de fundo da célula. E em seguida nós temos aqui as bordas, tá? A gente pode colocar uma bordinha ao redor das células que a gente está selecionando naquele momento. Então a gente tem aqui a borda completa, certo? Todas as bordas da seleção. Temos as bordas internas, horizontais, verticais e por aí vai. Aqui é caso você queira colocar a borda externa ao redor da seleção. Vou mostrar aqui como é que funciona para vocês. Então vou selecionar aqui as duas células. Vou aqui em formato e vou limpar a formatação. Limpar a formatação ele traz para a formatação padrão todas as células que estão selecionadas. Então a formatação padrão é o cor do plano de fundo branco, né? Do preenchimento branco, e a cor da fonte branca também. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui, vai selecionar, vou apagar esse conteúdo aqui. Lembrando que o conteúdo da célula pode ser número, texto ou data. Então, aqui, a partir de agora, eu vou começar a criar aquele boletim que eu tinha comentado no início. Então, vou colocar aqui, primeira coluna vai ser aluno, segunda coluna vai ser bimestre 1, terceira coluna bimestre 2, quarta bimestre 3, bimestre 4. Aqui, pessoal, nota final, que seria a média. Vou colocar aqui média, que fica melhor, né? Média. E situação. Se está aprovado, se está reprovado, por aí vai, tá? Isso aqui, pessoal, vai ser o nosso cabeçalho da planilha, da tabela, tá bom? O que a gente vai fazer? Vou selecionar ele aqui e vou dar um destaque a ele. E para isso, eu vou precisar, ó, usar as bordas. Eu coloquei aqui a grade completa, porque ao redor aqui, ó, vai ter um preenchimentozinho. Vocês estão vendo aí, ó, mais escuro, né? Pretinho aqui, para dar destaque a isso aqui que é o nosso cabeçalho. Eu posso centralizar também o conteúdo. Para centralizar é aqui também, ó, como a gente viu lá no Google Docs, né? A gente já tinha visto. Então você vem aqui e alinha ao centro. Uma coisa interessante também é o alinhamento vertical. Então se a célula, por exemplo, for muito grande, né, o tamanho da célula, a altura dela for muito grande, o texto vai ficar abaixo, que é o padrão de formatação. Mas se você quiser colocar o centro, você vem depois do alinhamento na horizontal, que é o alinhamento do texto, você vem aqui para o alinhamento na vertical. E aí você coloca aqui, ó, no meio, tá? Você pode botar no topo, embaixo ou no meio, ok? Uma coisa interessante também aqui que nós temos é isso aqui, ó. Vou colocar nome completo do aluno. Quando você digita, por padrão,
o que você digitou o conteúdo, se passar das bordas da célula, ele vai estourar, tá? Mas se você quiser dar quebra de linha automático para mostrar o resto do conteúdo sem ficar essa coisa feia aqui, você vem aqui, ó, tá bom? Ajuste de texto. E aí você pode colocar esse segundo aqui, ó, para ajustar. Que ele vai dar quebra automática de linha, tá? No caso ele não vai mostrar o que está abaixo porque o conteúdo estourou para baixo e aí você aumenta aqui a altura ou você aumenta a largura da coluna, tá certo? Pronto. Então aqui tá bonitinho, beleza? Pessoal, eu vou preencher aqui agora a planilha, tá? E aí eu volto já pra gente continuar. Então vou acelerar o vídeo aqui. Pessoal, tive que acelerar o vídeo para a gente não perder muito tempo, tá? E aí vocês viram que eu preenchi aqui, eu fui utilizando as setinhas do teclado para poder ir pulando de célula em célula e preenchendo, né? Fazer o preenchimento de forma mais rápida. Pronto, tá tudo preenchido, agora a gente vai fazer algumas coisas aqui para deixar o negócio mais bonitinho, mais, digamos... colocar uns detalhes mais finos, né? Então, por exemplo, aqui as notas, a gente está vendo que tem notas com valores decimais. Se você quiser organizar as notas, né, os valores aqui dos bimestres, as notas dos alunos, para deixar todos com o mesmo número de casas decimais, para ficar mais organizado, você pode selecionar aqui a grade inteira, tá? Das notas, e aí você vai aumentar aqui, ó. Olha que legal, né? Então fica tudo ajustado, tá? Com o mesmo número de casas decimais. Porque, por padrão, quando você coloca o zero depois da vírgula, ele não vai aparecer, tá? Porque o número com zero depois da vírgula é o número inteiro, né? Então não faz sentido a gente colocar o vírgula zero, tá? Mas se você quiser forçar essa formatação, aí você aumenta o número de casas decimais, tá bom? Agora a gente vai ver como que a gente faz para calcular a média desses valores aqui. Lembrando que você pode, né, preencher aqui, ó, em média, você pode preencher a média de forma manual, só que vai dar muito trabalho você fazer isso para todos os alunos e todas as notas. Você vai ter que somar todas as notas e dividir, se for média aritmética, por 4, né? Só que se você fizer isso manualmente, você vai perder muito tempo. E se você alterar por um acaso, né, uma dessas notas aqui, você vai ter que atualizar esse valor da média, tá? E não faz sentido você fazer isso, já que você está tratando com uma planilha eletrônica. Por quê? A planilha eletrônica já te oferece um leque de equações para você poder trabalhar e fazer os cálculos envolvendo as células de forma automática, tá? Então não precisa você ter que estar fritando o juízo e fazendo esses cálculos de forma manual, beleza? Então a gente vai ver como que a gente faz para utilizar as equações. Pessoal, para começar a usar equações e funções, né? Dentro do Google Sheets, do Google Planilha, a gente começa naquela célula que a gente quer fazer com que ela calcule alguma coisa de forma automática, a gente começa com o igual, tá? Então quando você põe igual no conteúdo de uma célula, você está dizendo para o Google Sheets que aquela célula agora contém uma equação, tá? Então, um valor que vai ser calculado de forma automática por alguma função ou alguma equação que você tenha colocado dentro dela, tá certo? Quando você põe aqui o igual, o Google Sheets ele já te dá uma sugestão para você utilizar uma das funções que ele tem, que é a função média, que é justamente o que a gente quer, que é a média aritmética entre os 4 bimestres. E engraçado é porque ele te dá aqui, ó, a média e já te diz qual intervalo, né, já te sugere, na verdade, qual o intervalo que você vai usar para calcular essa média, que é justamente o que a gente quer. Então a média dessa linha 2 aqui, que é do aluno João da Silva, vai ser calculada através da média das notas do bimestre 1 até o bimestre 4, ou seja, da célula B2 até a célula E2. Então esses dois pontinhos aqui, ó, significam um intervalo, tá? Entre a primeira célula e a última célula, ok? Então se eu der um Enter aqui, olha que legal, já calcula para a gente a média, que é o que a gente quer. Outra coisa, você pode calcular a média de outras formas também, tá?
não só dessa forma aqui. Essa forma é a forma mais elegante de se calcular a média, porque você está usando uma função que já faz isso para você. Então o valor da célula é mínimo, é isso aqui apenas, ó, tá? Mas você pode fazer isso aqui de outras formas. Dá 2 cliques aqui para editar e você pode, se você quiser, né, trabalhar da seguinte forma. Ó. Eu vou colocar B2, que é a célula do primeiro bimestre, mais C2, mais D2, mais E2, certo? Tudo isso aqui dividido por 4. Isso aqui, pessoal, é a fórmula, tá? É a fórmula da média aritmética, né? Você vai somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas, ok? Se eu der um Enter aqui, ó, ele vai calcular da mesma forma a média, tá certo? Diferença, como eu falei, a questão da elegância. Então lá você vai estar lidando com uma fórmula que já faz isso para você, ou seja, você não precisa ter esse trabalho de calcular, né, a soma e depois dividir pelo valor, tá? Você não precisa fazer isso porque a média já faz isso para você, né? Ela entrega isso de forma automática. E outra coisa, se você por um acaso precisar colocar um bimestre 1.5 ou 2.5, ou seja, um bimestre entre esses bimestres que já estão aqui, é um pouco mais complicado de você manter essa equação que você fez aqui, porque você vai ter que adicionar mais células aqui nessa soma, tá? E mudar também o número aqui, tá? Da divisão, porque vai acrescentar mais uma nota, tá certo? Quando você trabalha com a média, você trabalha com o intervalo. Então você diz qual é o intervalo inicial e qual é o intervalo final. Quer dizer, qual a célula inicial do intervalo e qual a célula final do intervalo. E aí, o que tiver entre essas células, né, ele vai pegar de forma automática. Então, se você precisar adicionar um bimestre entre o 1 e 2, por exemplo, ele já vai pegar para você esse bimestre aqui quando você trabalha com intervalo. Então, é bem melhor de se trabalhar. Tem outra forma também de calcular a média, que é você utilizar aqui, ó, soma, tá? Que é uma outra função. E aí você diz, ó, do intervalo B2, quer dizer, da célula B2 até a célula E2 em um intervalo, tá? Então ele vai somar, aqui, ó, as notas da célula B2 até a célula E2 e depois dividir por 4. Então tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês vai surtir o mesmo efeito de média, tá? A diferença é porque você está usando outras funções aí, outras formas de se calcular a média. Se você quiser saber quais as funções, né, quais as equações que o Google Sheets ele tem para oferecer para você utilizar, você pode vir aqui em inserir, tá? Função, e aqui, ó, tem todas as categorias, tá? De funções disponíveis para você utilizar, tá bom? Então aqui em matemática a gente tem, ó, valor absoluto, arredondamento de notas, né? Cosseno, piso, enfim, logaritmo, né? Então tem várias equações aqui que você pode usar para facilitar a sua vida, tá bom? Se você precisar, ok? Tem lógica também que a gente vai aprender a usar esse C agora, tá? Então, se você quiser conhecer as funções, basta vir aqui, tá bom? Opa, vou botar aqui, pronto, média. Uma coisa interessante, eu quero colocar a média também de Maria. Eu coloquei aqui, né, calculei só a média de João da Silva. Eu quero colocar agora de Maria Antônia Pinheiro. Como é que eu faço? Né? Fernando, eu vou ter que fazer do mesmo jeito, igual, aí média, média, no caso agora vai mudar, vai ser B3, né, ó, que é a linha 3, até E3, certo? Aí a média vai ser diferente, ok? Vou ter que fazer isso linha por linha, Fernando? Não precisa. Você pode vir aqui, pessoal, ó, média B3 é 3, tá? Clicar aqui nesse quadradinho aqui, ó, na âncora e arrastar, ó, até lá embaixo. Ele vai replicar a mesma função, só que vai alterar aqui, pessoal, ó, as linhas. Se você estiver prestando atenção lá em cima, ó, vai alterar aqui o valor das linhas, ok? Então, a forma aí de ajudar mais ainda, tá? A automatização do processo. Pessoal, agora a gente vai preencher a última coluna, tá? A coluna situação. E a ideia dessa coluna aqui é mostrar se o aluno está aprovado ou reprovado, dependendo da média. Então, se a média for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Se for menor que 6, o aluno está reprovado.
Então eu seleciono aqui, no caso, essa célula aqui é referente a João da Silva, tá? A média dele. E como se trata de uma função do Google Sheets, a gente vai começar o conteúdo da célula com igual. A gente vai usar a função lógica se, que é um condicional. Então a gente vai testar uma condição. Se essa condição for verdade, a gente mostra um determinado valor. Se ela for falsa, a gente mostra outro valor. Então usamos o se. Em seguida a gente abre um parêntese para começar a passar os parâmetros para a função, porque toda função precisa de parâmetros para poder funcionar. No caso, o se tem 3 parâmetros: expressão lógica, valor se verdadeiro e valor se falso, como vocês estão vendo aqui embaixo, né? Na ajuda. Então o primeiro parâmetro é a expressão lógica. É uma expressão que você vai testar. Caso essa expressão seja verdade, ele vai exibir o segundo parâmetro. Caso seja falso, vai exibir o terceiro parâmetro. Então a ideia é testar a média. No caso eu vou testar aqui a média de João da Silva, a célula F2, né? A média ali. Se a média for maior ou igual a 6, ponto e vírgula para separar, tá? Então a gente agora sai da expressão lógica e vai para o valor ser verdadeiro, ok? Então se F2 for maior ou igual a 6, a gente vai exibir aqui, ó, aprovado, aprovado. Tá? Lembrando de colocar aqui, ó, as aspas para sinalizar que isso aqui é um texto, certo? E o segundo parâmetro é caso essa condição seja falsa, ou seja, caso a média for menor do que 6. E aí a ideia é mostrar reprovado. Fecha aqui as aspas, fecha o parêntese para finalizar. Então nós temos aqui os 3 parâmetros, o teste, o valor se aprovado e o valor se reprovado. Dá um Enter e aí ele vai mostrar para a gente aqui a situação do aluno. Para fazer, né, para replicar isso aqui para as células abaixo, para os outros alunos, é a mesma coisa que a gente fez aqui com média. Clica aqui, ó, no quadradinho quando aparecer essa cruz, arrasta até lá no último e solta, beleza? Então ele vai, ó, utilizar, ele vai utilizar aqui, ó, se vocês estiverem olhando aqui em cima, ele vai utilizar a célula referente àquela linha, ó, tá? Então a gente tem aqui, ó, F9, F10, F11, F12, F13, F14, por aí vai. Pessoal, para finalizar, eu vou dar aqui algumas dicas a vocês sobre a questão da formatação no geral da planilha, tá? Questão mais estética, tá? E uma forma de melhorar a interação com essa planilha, ok? Primeira coisa, você pode vir aqui em explorar embaixo, isso também tem, tá? Nas outras ferramentas da Google, tá? Escritório, outros softwares de escritório da Google. Esse explorar ele te dá dicas sobre algumas coisas. Então, por exemplo, formatação aqui, ó, refere-se ao quê? A tabela que você está trabalhando atualmente. Então você pode mudar o estilo dela. Então, se você quiser, você pode trabalhar com essa cinza aqui, basta clicar, ó, ou azul, ou verde, ou amarelo. Então você escolhe a que você quer trabalhar. Eu vou deixar aqui a cinza, tá? É uma forma aqui de melhorar a visualização, tá? Da tabela, ok? Tem esse estilozinho aqui zebrado, né, para diferenciar uma linha de outra. É bem legal isso aqui, tá? Para você poder acompanhar com o olho, né, as células. Outra coisa interessante também, congelamento. Você pode congelar, tá? Uma coluna e uma linha, beleza? Para facilitar a visualização dos dados. Como é que funciona isso, Fernando? Olha só, é uma necessidade para essa situação que eu vou mostrar para vocês agora. Se eu baixar aqui, ó, for aqui para o último aluno, Silvério Reis, vocês estão vendo que o cabeçalho da minha tabela não está aparecendo mais. Então eu não sei de que se trata esse valor aqui, de qual coluna é esse valor aqui, nem esse valor aqui, nem isso aqui. Então não tem como eu saber porque o cabeçalho da tabela está lá em cima. Então a forma da gente fazer com que isso aqui apareça sempre é congelando essa linha aqui. Então a gente seleciona aqui, tá? A linha, a gente vem aqui, ó, ver, congelar, tá? Uma linha, beleza? Então clica aqui, ó, e a partir de agora, quando você rolar, olha que legal, o cabeçalho vai acompanhar a rolagem, tá? Mesma coisa aqui para a coluna, você também pode congelar a coluna. Por quê? Porque se você rolar aqui para a direita, você vai perder aqui, ó, de qual média é esse aluno, de qual média é esse aluno, de qual média é esse aluno aqui. Então não tem como você ver, não tem como você visualizar o aluno, porque ele está mais à esquerda. Aí você teria que voltar para ver qual aluno é essa média aqui, né? De qual aluno é essa média.
E aí para congelar você pode selecionar aqui a coluna, ver, congelar, tá? Uma coluna. Agora você está congelando linha e coluna. Olha que legal. Então você afasta aqui, ó, para a direita, né? Você rola aqui para a direita e o nome do aluno já continua lá, ó. Tá vendo? Você desce aqui, ó, a coluna, quer dizer, a linha continua lá, ó, o cabeçalho, tá? Então é uma dica aqui para melhorar a visualização dos dados da tabela, tá bom? Outra coisa interessante também, os filtros, tá? Bem legal, para você poder trabalhar aqui. Os filtros, pessoal, funcionam como o próprio nome já diz, né? Ele filtra os dados que você quer mostrar referente àquela coluna. Então a gente tem aqui em cima, né, na primeira linha aqui, o cabeçalho, que dita de que se trata aquela coluna. Então, por exemplo, essa coluna aqui é a coluna do nome, essa segunda coluna do bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, bimestre 4, por aí vai. Então, cada coluna dessa aqui lida com determinados valores, certo? E aí você pode filtrar esses valores através, né, utilizando esses filtros. E aí para usar os filtros, basta você vir aqui, tá? Seleciona aqui o cabeçalho da tua tabela, vem aqui, ó, criar um filtro, só basta clicar que ele já vai fazer isso para você de forma automática. Olha que legal. E a partir de agora você consegue filtrar informações dessa tabela. Então, por exemplo, eu poderia aqui mostrar, ó, vamos ver aqui, filtrar por valores. Eu poderia mostrar apenas aqui os aprovados. Então eu desmarco o reprovado, clique em OK e olha que legal, ele mostra todos os alunos aprovados. Eu posso agora clicar aqui novamente, mostrar só os alunos reprovados, clicar em OK, olha que legal. Ele já mostra para você os alunos reprovados apenas, tá? Se quiser colocar os dois, né, mostrar os dois, as duas situações aqui, você deixa os dois marcados e você pode também ordenar, pessoal, tá? Aqui, ó, classificar de A a Z, ele vai ordenar as notas da menor para a maior e dizer A da maior para a menor. Então, se eu quiser saber, por exemplo, fazer um ranking dos alunos que tiraram as médias melhores, né? Opa, isso aqui eu tô falando de média, tá? Desculpa. As médias melhores, então você vai aqui em média, filtro, classificar, dizer A. E ele vai mostrar na ordem, pessoal, ó, os alunos que tiraram as notas maiores, né? E os alunos que tiraram as notas menores aqui embaixo. Então ele vai ordenar aqui, tá? Se quiser, você pode ordenar também por ordem alfabética. Agora você vai utilizar a coluna nome completo do aluno. Você vem aqui, classificar de A a Z, e ele vai alterar aqui, ó, as linhas, tá? Utilizando a ordem alfabética dos alunos, tá? Você pode também fazer isso com os bimestres e por aí vai. Outra coisa que dá para fazer para melhorar ainda mais a questão da visualização da informação é utilizar a formatação condicional para destacar algumas coisas. Então, por exemplo, a gente tem aqui a coluna situação. Eu gostaria de destacar os alunos que estão no estado reprovado para vermelho e nos que estão no estado aprovado para azul, porque assim ficaria melhor, né? Fica melhor na verdade para quem está visualizando a tabela enxergar melhor esses dois estados. E aí você seleciona a coluna aqui, né, situação, no caso a coluna G, vem formatar, formatação condicional, tá? Ele já mostra aqui o intervalo que você está usando. E aí você vai usar as regrinhas aqui, ó. Então, formatar células se o texto contém aprovado. Então, se tiver aprovado, ele já vai mostrar aqui em tempo real, tá? As células que contêm aprovado. E aí você vai usar a formatação aqui embaixo. Vou colocar a cor do texto em azul. Concluído, e vamos adicionar uma outra regra aqui, só que dessa vez para o reprovado. Então, o texto contém reprovado, e dessa vez a gente vai colocar aqui o texto, a cor do texto em vermelho. Concluído, só fechar. Pronto, pessoal, tá aqui. Então, ele vai mostrar aqui, ó, os alunos que estão aprovados agora vai ficar com a situação em azul e reprovado com a situação em vermelho. Beleza? Pessoal, eu não poderia deixar de falar para vocês, para finalizar agora, né, na Vera agora, né, não poderia deixar de falar para vocês sobre os gráficos, né, uma coisa que é bastante utilizada em planilhas eletrônicas. Então, os gráficos eles servem para expor os dados, né, de uma forma mais didática, beleza? E aí a ideia agora é inserir um gráfico nessa tabela para mostrar a proporção de alunos que foram aprovados e a proporção de alunos que foram reprovados, né, com relação ao número total de alunos da turma, ok? E aí para inserir um gráfico é simples, a gente primeiro precisa selecionar
o intervalo de valores que a gente vai trabalhar nesse gráfico. Então, no caso, eu vou trabalhar apenas com situação aprovada e reprovada. Então, vou selecionar aqui a coluna G. Eu vou vir aqui em inserir gráfico, ok? Então, ele vai mostrar aqui, tá? O gráfico que ele está utilizando aqui é um gráfico de barras, certo? Então, por padrão, ele vem com esse gráficozinho aqui, né? Barra coluna, tá? Mostrando aqui o número, né? Na verdade, aqui, o número de alunos que foram aprovados e o número de alunos que foram reprovados. Só que eu quero mostrar isso aqui como gráfico de pizza. Então, eu venho aqui em tipo de gráfico, vou baixar aqui, ó, tem vários, tem linha, área, então cada um com seu próprio objetivo, né? E vou selecionar aqui o gráfico de pizza, tá? Então, clico aqui, olha que legal. Então, ele já mostra a proporção de alunos que foram reprovados da turma. Então, 35% da turma foi reprovado, tá? E 65% da turma foi aprovado, ok? Vou fechar aqui e tá aqui o gráfico. Você pode clicar e arrastar, né? Colocar ele onde você quiser. Ou você pode simplesmente pegar esse gráfico aqui, tá? E exportar ele para uma outra janela, tá? Própria para ele. Então você pode clicar aqui com o botão direito nele, tá? Você vem aqui, deixa eu ver, cadê? Não, não é aqui não, aqui nos 3 pontinhos, foi mal. Mover para a própria página, tá? Então quando você clica aqui, ele vai criar aqui embaixo, pessoal, ó, tá? Uma outra janelinha aqui só para o gráfico, tá bom? Ok? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo curto, né? Não dá para mostrar tudo aqui, certo? Então, boa parte aqui das coisas que ficaram faltando, mostrar para vocês. Eu vou deixar para a gente ver isso aí no nosso momento síncrono, assim como tirar as dúvidas também. Beleza? Então, até lá, fiquem com Deus.